Então, estamos iniciando mais uma aula, certo? E agora nossa aula é de português. E o que é que nós vamos estudar hoje com português? Então, eu já vou começar a revisão do grau do substantivo, certo? Então, hoje vocês vão só me escutar. E como nossa aula de revisão, ou então às vezes só quando vocês só me escutam, o que é que eu digo que é bom fazer? Pegar o caderno, o lápis e ir anotando as coisas que eu falo, não é verdade? Então, se você não está com isso ainda em mãos, pause o vídeo e vá pegar, certo? Agora que você pegou o seu material, vamos começar. O grau do substantivo, certo? O que é que o grau do substantivo indica? Indica o tamanho. Então, anote, grau do substantivo indica tamanho, certo? Então, se o vídeo estiver rápido, você pausa, volta, não tem nenhum problema e vai anotando. E ele indica o tamanho de que maneira? Então, ele indica o tamanho sendo maior ou menor que o normal, certo? Então, anotem. Maior ou menor que o normal, certo? Maior ou menor que o normal. Então, o grau do substantivo vai falar sobre o tamanho das coisas em um tamanho menor e maior. Só que esse tamanho menor e maior não é corriqueiro, vamos dizer assim, que a gente usa todo dia. Para dizer, olha que menino pequeno. Não, a gente diz ainda que é menor ainda do que pequeno. Então, olha que menino pequenino, certo? Então, é um tamanho menor do que o normal ou maior do que o normal, certo? Então, agora anotem também. Os graus são dois, certo? Que é diminutivo e aumentativo. Os graus são dois, diminutivo e aumentativo, certo? Então, o grau diminutivo, espero que esteja anotando. Se estiver rápido, vá pausando o vídeo, certo? O grau diminutivo é a pessoa, animal ou coisa em seu tamanho reduzido, certo? Então, quando usamos o grau diminutivo, nós vamos reduzir o tamanho da coisa, deixando o menor possível, dando a ideia que ele seja o menor possível. Então, grau diminutivo é a pessoa, animal ou coisa em seu tamanho reduzido. Exemplos: macaquinho, panelinha, canequinha, gatinha, certo? Então, tudo isso são coisas no diminutivo, do mesmo jeito. Garrafinha, fogãozinho, certo? Também podemos ver menininho, menininha, livrinho, caderninho, lapisinho. E aí, a gente diminui sempre ao menor tamanho possível, certo? Então, se o diminutivo a gente diminui, reduz o tamanho, o grau aumentativo a gente faz o quê? Então, anota. Grau aumentativo é a pessoa, animal ou coisa em seu tamanho ampliado. Grau aumentativo é a pessoa, animal ou coisa em seu tamanho ampliado, certo? Então, no grau aumentativo, a gente aumenta o tamanho das coisas o maior possível, certo? Então, se eu falo menino, que menino grande, então eu digo, nossa, que meninão. Então, se eu digo, que garrafa grande, que garrafona, certo? Então, eu aumento o tamanho da coisa, certo? Que dando uma ideia exagerada que ele é muito grande, certo? Maior que o normal. Então, nós podemos pegar macacão, panelão, canecão e gatão, certo? E agora eu vou ler outro quadro para vocês, certo? Do diminutivo. Alguns já tem igual aquele outro quadro que eu li para vocês na aula passada, certo? Mas não tem nenhum problema. É sempre bom a gente aprender e revisar, não é verdade? Vamos lá. Conheça agora alguns aumentativos e diminutivos. Aumentativos: amigo, amigão. Animal, animalão, animalaço, certo? Como eu disse, não é animalzão, é animalão ou animalaço. Boca, bocarra ou bocaça. Não é bocão, certo? É bocarra ou bocaça. Cão, canzarrão. Casa, casarão. Chapéu,
chapelão. Corpo, corpanzil. Fogo, fogaréu. Gata, gatona. Homem, homenzarrão. Monte, montanha. Muro, muralha. Nariz, narigão. Panela, panelão. Pé, pezão. Perna, pernaça. Rapaz, rapagão. Sapato, sapatão. Então agora nós vamos para o diminutivo. Amigo, amiguinho. Animal, animalzinho. Ave, avezinha. Cabra, cabrita. Cão, cãozinho. Flor, florzinha. Frango, franguinho. Ilha, ilhota ou ilhéu. Lugar, lugarzinho ou lugarejo. Mala, malinha. Menino, menininho. Nariz, narizinho. Palácio, palacete. Papel, papelzinho. Rapaz, rapazinho. Rio, riozinho ou riacho. Sala, saleta e salinha. Sino, sininho e sineta. Não sei se eu disse um errado, se eu falei menino, menininho, certo? Então, esses são o quadro dos diminutivos e aumentativos, para vocês verem que alguns não é como a gente pensa, que no caso de animal, a gente pensa que é animalzão, mas é animalão ou animalaço. Do mesmo jeito, boca é bocarra, certo? Ou então, bocaça, certo? Então, a partir de hoje, você já não vai falar bocão ou bocona. Você vai falar bocaça ou bocarra, certo? Por exemplo, meu amigo abriu a bocarra em uma grande risada. Então você vai dizer que ele riu muito com a boca bem aberta e bem grande, certo? Então é sempre bom conhecer as palavras do nosso idioma para falar sempre da maneira mais correta possível e também da maneira mais bonita possível. Mas, como eu já disse, a gente está aprendendo, certo? Tem gente que não tem a mesma oportunidade. Se você vê alguma pessoa falando bocão ou então animalzão, veja primeiro, não corrija na frente das pessoas. Você depois pode chamar ela no local e dizer, olha, o aumentativo de animal é animalaço, certo? Eu aprendi na escola, aprendi na videoaula. Mas você não corrija na frente de todo mundo e nem ria, certo? Porque nem todo mundo teve a oportunidade que você está tendo de ter um estudo, certo? De ter os pais acompanhando. Então tenha muita paciência com as pessoas, certo? Aprenda, mas não ria das pessoas que não tiveram chance de aprender, certo? Então, essa foi a nossa aula de português, certo? Então, até a nossa próxima aula, que no caso é amanhã. Tchau, minha criança. E se cuide muito, certo? Depois que terminar a tarefa, vá descansar um pouco e depois brinque, mas com muito cuidado para não quebrar nada dentro de casa, certo? Tchau, tome muito cuidado e até amanhã.